Vamos colocar no semanal. Vamos começar do começo, então. Vamos lá. Começar do começo. Começar do começo e depois a gente chega lá no final. Como é que vai começar do fim, né? Dá pra começar do fim também. Vamos começar do começo, e quando eu falo começo, é começo mesmo, tá? Começo mesmo. A gente está falando aqui que a gente está começando agora a nossa análise lá no ano de 2012, tá? Lá no ano de 2012, onde aconteceu o primeiro halving, tá? Essas linhas aqui laranja que eu coloquei hoje no gráfico são os halves, tá? Bitcoin foi criado lá em meados de 2009, tá? Lá, basicamente no início de 2009. Esse gráfico aqui ainda não vai até lá, tá? Esse gráfico aqui foi o maior gráfico que eu consegui. E ele vai somente até. Ele começa em outubro de 2009, tá? Começa em outubro de 2009 e aqui ele desenrola, certo? Então, o primeiro halving do Bitcoin foi em 2012, novembro, novembro de 2012, tá? Lá, quando tudo era mato, certo? Tudo era mato. E o que que eu tô querendo trazer para vocês, tá? Eu tô querendo trazer hoje eu quero fazer uma análise de períodos, tá? De um marco temporal onde as coisas acontecem, certo? Então a gente tem aqui o primeiro all-time high, tá? Primeiro topo histórico, que foi do Bitcoin. Na realidade, pós-halving, tá? Não quero começar tão lá atrás. Na realidade, o primeiro topo que a gente teve histórico foi aqui, lá em 2011, certo? Quando o Bitcoin subiu uma caralhada por cento. Isso aqui eu, não, eu vou até mostrar aqui, mas não é o objetivo, tá? Não é o objetivo mostrar o que o Bitcoin sobe. O objetivo é mostrar a periodicidade, eu acho que é essa palavra do Bitcoin, tá? Isso daqui é uma coisa ridícula que jamais vai acontecer de novo, tá? 7.650% de alta no Bitcoin. Infelizmente, acho que não teremos novamente, tá? Então, o importante aqui é a marcação de datas, tá? Marcação de tempo, período que o Bitcoin passa aí. Então, após o primeiro halving, a gente bateu o topo histórico lá em dezembro de 2013, tá? Na realidade, foi um período extremamente curto, extremamente curto. Bom, aqui era tudo mato ainda, era tudo mato. E esse período se teve em 371 dias, tá? 371 dias, basicamente um ano e um pouquinho, a gente teve aí o primeiro topo histórico pós-halving do Bitcoin. E não à toa sempre temos uma super queda, tá? Após a alta histórica, Bitcoin sempre traz uma super queda, certo? Sempre trazemos uma super queda pós alta histórica. Isso aqui se chama bear market, tá? E tem muita gente falando que não teremos bear market esse ano. Para mim, isso é uma loucura, tá? Mas seguimos, seguimos. Depois a gente teve mais um halving aí que foi em 2016, tá? Lá foi julho de 2016. Aqui as coisas já começam a ficar um pouco mais coesas, porque aí o próprio Bitcoin já começou a crescer de preço, começou a aumentar o tamanho, o pessoal começou a realmente investir, tá? E a coisa começou a realmente pegar preço, tá? Já em 2017, que foi aí basicamente o segundo topo histórico após o halving que aconteceu em julho de 2016, tá? Essas altas aqui que o Bitcoin trouxe nesse período foram extremamente bizarras, tá? Mas aí foram inclusive diminuindo conforme o tempo. Vejam que lá a gente teve uma alta de 7.000%, agora a gente já tem uma alta de 2.000. E aí só vai extinguindo o tamanho. Mas isso não é importante, tá? O importante, novamente, aqui, passando para vocês, é o marco datal, tá? Período, certo? Então, após aí o próximo halving, ao topo histórico, 525 dias. Vejam que agora a coisa começou a ficar mais
coesa, mais padronizada, né? Então, a gente teve o outro halving, que teve aí o terceiro halving, né? Que foi aí em 2020, mais de 2020, e uma super explosão, tá? Mais uma super explosão do Bitcoin. Novamente, a gente faz aí mais em torno de 500 dias, tá? 525, 546, tá? Vejam que aqui a gente está começando a ficar mais parelho, a coisa está começando a acontecer mais parelha, tá? E aí a gente tem aí novamente o próximo halving, que foi o último que a gente viveu agora, tá? O último halving que a gente viveu agora, que foi aqui em abril de 2024, e é o momento que nós estamos vivendo hoje, tá? O momento que a gente está vivendo hoje. Hoje nós estamos 427 dias pós-halving, tá? 427 dias, tá? O que é esse, esse aqui? Esse aqui, esse daqui é outra medida que eu tirei, que é o período do topo histórico até o próximo halving, 952 dias, tá? Aí depois a gente teve o halving não, teve o halving, né, no caso. E aí a gente teve o próximo topo histórico, que foi 2017 também. 2017 também não. A gente teve o topo histórico aqui em 2013, né? E aí depois a gente teve o próximo topo histórico 2017, que trouxe aí também a região aí dos 900 dias, tá? Essa região do topo histórico até o próximo halving. E novamente 2021, topo histórico até o próximo halving. Basicamente 900 dias novamente, tá? Mas isso aqui é um período também que eu quero mostrar, mas o que eu queria mais mostrar é esse período aqui, que é o halving até o topo histórico, tá? Que é o momento que a gente está vivendo agora. Halving até próximo topo histórico. O que eu passo para vocês aqui seria, o que que seria coeso de a gente analisar? Um marco histórico de aproximadamente, sei lá, 520 dias também. Se a gente colocar aí 520 dias de novo, 518 dias, aqui a gente tem 525, aqui 546, tá? 520, mais ou menos. Então quer dizer que a gente está chegando próximo do novo topo histórico, tá? Isso é o que eu quero passar para vocês, que a gente está num período incrivelmente decisivo, tá? E que faltam apenas aí junho, que a gente está vivendo agora, na realidade, né? E aí a gente tem apenas o julho e o agosto. O setembro já ficaria incerto, né? Pode ser que, né, a gente se estenda mais, nunca se sabe, ou até mesmo, ou até mesmo o meu temor maior, que seria o Bitcoin já está em fim de ciclo agora, que é uma coisa que eu trago aqui para vocês pensar, tá? Isso aqui é só uma análise para que a gente pense, tá? Somente para que a gente pense e faça a nossa própria análise. Repito aqui, o que eu falo não é uma verdade absoluta, tá? Nunca levem, na realidade, o que ninguém fala como uma verdade absoluta. O que as outras pessoas falam pode nos colocar a pensar ou a refletir, tá? A gente está fazendo basicamente aqui é uma reflexão dos movimentos e tentando entender se o próximo movimento pode ser parecido com movimentos anteriores, tá? Certo? Estão deixando o likezinho, povo? Eu tô falando aqui e nada de like. Bom, seguimos. Não vamos pensar em like agora. Aí a gente tem o problema, um problema aqui, que é essa linha branca, tá? Vamos novamente para a linha branca aqui. Vamos para a linha branca. Essa linha branca aqui, tá? Essa linha branca é uma marcação de topo de ciclo, tá?
incrivelmente poderosa, porque temos o topo de 2017, os dois topos de 2021, e aqui agora a gente tem basicamente três topos, né? Um em 2024 e dois em 2025, certo? O que me coloca a pensar, será que Bitcoin conseguirá finalmente cruzar essa linha branca de alta, essa LTA? Será que finalmente vai ser dessa vez que Bitcoin vai conseguir superar aí a marca, que agora no caso seria a marca dos 114 mil dólares, para que ele finalmente possa subir para cima dessa linha? A pergunta fica no ar, tá? A pergunta ainda fica no ar. Vejam que é uma linha que se estende desde 2017. Na realidade, ela se estende um pouquinho mais, tá? Se a gente aumentar um pouco mais o gráfico, nós vemos que a gente também bate aqui em um topinho em 2016, tá? Essa mesma linha bate num topinho em 2016. Então, se a gente analisar que ela vem desde 2016, a gente está falando de basicamente 10 anos. A gente está falando que essa linha aí é uma linha que bate há quase 10 fucking anos. A gente pode dizer que é 8 anos, que ela faz uma marcação de topo de ciclo de 8 anos já? A gente pode dizer, né? A gente pode dizer sim. E aí o que que a gente tem aqui? Agora, um topo duplo, tá? A gente pode chamar até de topo triplo, se quiser, ou até mesmo topo quádruplo, porque agora a gente tem uma, duas, três, quatro marcações, tá? Quatro marcações de topo no diário. Esse aqui é o topo semanal. É que eu tô no gráfico semanal, tá? Porque como o gráfico é muito grande, a gente não consegue mostrar direito. Aí o que que a gente tem aqui? Marcação de quatro topos no momento que a gente vive hoje. Eu sei que a gente ainda tem a crença que o Bitcoin ainda pode subir mais, pode superar ainda esse topo histórico aqui de 112, que ainda o mercado está ainda para peixe. A gente pode pensar isso, o mercado ainda está para peixe. Ainda dá para pescar nesse mercado. Eu ainda acho sim que dá, tá, povo? Eu ainda acho que dá, mas o movimento está se extinguindo e eu preciso passar essa análise aqui para vocês, porque isso aqui pode ser muito apressado da minha parte, tá dizendo que, sim, agora já o gráfico já vai virar, tá? O ativo já vai virar agora por uma queda massiva, tá? Mas a gente também tem que entender que, o Bitcoin pode entregar mais, ele pode, inclusive ele pode entregar mais, tá? Só que a gente também tem que entender que ele já entregou uma caralhada por cento, tá? Ele já entregou aí na base de 650% de alta desde o fundo do bear market, o que é bizarramente, tá? O que é uma super alta para um ativo do tamanho do Bitcoin, certo? Então a gente já tem que se colocar a pensar que se ainda não for um movimento de topo, o movimento de topo pode acontecer a qualquer momento, tá? A qualquer momento a gente pode acontecer o movimento de topo. O que que eu entrou na minha análise agora que me faz pensar também que temos mais uma nova análise aqui que eu penso que pode acontecer, tá? Mas é uma coisa que aparentemente não sei se é o mais. O que que eu vou dizer para vocês? Não sei se é o mais certo, mas o Bitcoin pode entrar em um movimento laterativo, tá? De lateralização agora, nos próximos períodos, onde inclusive ele pode atingir um novo topo, tá? Inclusive ele pode passar dos topos anteriores, 112, e ele pode agora começar em uma lateralização, onde ele fique nesse ambiente aqui, ou inclusive até ele possa cair um pouco mais.
ele inclusive possa cair um pouco mais, buscando aí topos anteriores, tá? Aquela coisa de sempre, tá? Buscando aí por suportes mais fortes, aquela coisa de sempre. E começar nessa putaria aqui, tá? Começar numa putaria, começar numa putaria de fim de ciclo. Geralmente os topos eles de fim de ciclo eles são mais ou menos desse tipo, tá? São cumes. Aqui a gente já tem um topo duplo, o que é uma coisa bem feia que eu já tinha explicado para vocês que para mim Bitcoin nesse movimento, se a gente for pensar se a gente for pensar somente sobre este movimento aqui, tá? Somente sobre este movimento. Esquece isso aqui, tá? Esquece isso aqui. A gente teve um pullback incrivelmente saudável, tá? Pullback aqui incrivelmente saudável no Bitcoin, mais saudável impossível, tá? Mais saudável impossível. Até inclusive ele poderia cair mais um pouquinho, poderia cair mais um pouquinho, lá nos 98. Ainda seria incrivelmente saudável esse pullback a 0,38 de FIBA, onde seria a marca ali dos 98 mil, alguma coisa em torno disso. Sim, pode ser ainda saudável pensando apenas neste movimento, tá? Mas a questão toda é que a gente já teve o pullback, tá? Nós tivemos o pullback. Se esse pullback tivesse que ser mais aprofundado, que ele já ocorresse, que ele já descesse mais, então, fizesse aí um topinho mais baixo e continuasse, e já continuasse mais a queda. Só que a putaria foi grande aqui, que ele subiu realmente, deixou a gente sonhar, e ele acabou por fazer aí um topo duplo, tá? E um topo mais baixo que o topo anterior. Isso daqui me deixa incrivelmente pessimista com o movimento, né? Incrivelmente pessimista. Quando a gente formou esse candle aqui, eu já tinha falado que a coisa ia ficar feia, tá? Porque geralmente aí, depois de uma barra elefante, a gente tem exaustão do movimento, tem uma barra elefante, os compradores entram com tudo, tá? Eles entram para valer e geralmente a exaustão do movimento acontece e o que que acontece é isso aqui, ó. Essa putaria brava aqui, na qual a gente ontem deixou esse mega pavio, onde eu já falei para vocês que nós viríamos buscar, poderíamos inclusive dar uma subidinha e depois cair de novo, tá? Mas é aquele lance, né? Já pode buscar já diretão, nem espera por nada. Então, eu digo para vocês que pelo menos o 102 de novo a gente vai buscar, tá? Pode esperar, ao meu ver, o 102 já está marcado na lista, que isso daqui ficou um grande volume aí de liquidações, no qual o povo se alavanca, né? Faz a putaria toda acontecer. E eles falam, não, Bitcoin não vai voltar mais aqui no 102 e 102,600, acho que foi, né? 102 e 782, alguma coisa do tipo. E aí eles falam, não, Bitcoin não vai voltar aqui de jeito nenhum. Mas esses pavis grandes me dizem que sim, a gente volta. E isso acontece com uma frequência gigantesca, tá? Gigantesca no Bitcoin. Vejam que quando a gente tem uma reversão aí de movimento, onde os touros entram, os, os ursos derrubam o mercado e os touros entram com muita força, tá? E geralmente a gente tem uma reversão momentânea, mas o que que acontece? Logo é a busca de novo da liquidez, tá? A liquidez ela fica toda aqui, ela fica toda instaurada aqui no fundo do candle, tá? E geralmente a galera vem buscar, isso é uma coisa completamente normal para o Bitcoin, tá? Então, o que eu preciso sempre aí de movimentos é movimentos normais, tá? Como esse. Esse aqui é um movimento normal de reversão. Isso aqui é um movimento que nos traz aí realmente uma reversão que pode sim ser um movimento de começo aí de um pivô de alta, tá? Esse movimento aqui pode ser o começo de um pivô de alta. Esse aqui é um movimento bonitinho. Isso aqui é bonito, tá? Mas isso aqui é feio, então a gente provavelmente vai buscar sim o fundo igualitário deste pavio aqui, tá? Podendo inclusive aprofundar mais, infelizmente, tá? Geralmente é isso que ele faz, tá? Pode olhar o gráfico, pode olhar movimentos anteriores, procura onde tu quiser, tá? Procura onde tu quiser esses pavis aqui. Temos reversão,
mas ele sempre vem buscar os pavis, tá? E não demora muito, certo? Olha só, mesmo esse aqui que foi um candle de indecisão, tá? A gente veio buscar, tá? Veio buscar. Ele busca geralmente completo, tá? Geralmente é o completo do movimento, certo? Veja esse pavio aqui, mesma coisa, tá? Ele busca o movimento completo. E o que que a gente tem aqui? O que que a gente tem aqui no liquidation? O liquidation mostra para nós isso, tá? O liquidation está mostrando aqui uma liquidação ferrenha até os 102,5, tá? Que é realmente o movimento aqui do fundo anterior, onde o povo fala, não, Bitcoin não vai voltar aqui. E o que que vai acontecer? Para mim, já podemos voltar até amanhã, eu acho que a gente já bate aqui, tá? Amanhã o Bitcoin já bate aqui. Hoje até um dia lateral, e mesmo sendo um dia mais lateral, a gente já caiu bem, tá? A gente já caiu aí 1,5% e vai cair mais até amanhã, podendo até inclusive perder aqui esse fundo momentaneamente, ao meu ver, tá? Momentaneamente, só que a gente está aqui em uma média de 50, que é a média de suporte muito poderosa, tá? Já suportou o último movimento que a gente teve e suportou agora novamente, tá? Agora eu espero que a gente termine esse candle mais ou menos desse jeito e amanhã a gente faça aí de novo mais uma queda, certo? Mais uma queda pro Bitcoin. E o que eu tenho mais aqui? O que eu tenho mais aqui? 4 horas está dando topo e fundo mais alto, não tá? Às vezes tem a divergência, né, ô Michel? Às vezes tem a divergência bearish ou a divergência bullish. E tem algumas coisas que eu vou mostrar aqui sobre o RSI, também vou mostrar sobre o MACD. Tem algumas coisas aqui também que estão me deixando mal e coisas que me deixam bem. Sempre tem a coisa que é boa e a coisa que é ruim, né? E outra coisa que eu queria mostrar só rapidão aqui também sobre. Bom, vocês entenderam, né? Que a gente está chegando pertíssimo do fim do ciclo, tá? Pertíssimo do fim do ciclo. A gente tem essa linha aqui, que é uma linha incrivelmente poderosa, que marca topo de ciclo. Então, sim, a gente já pode estar no limite e pode começar a andar, inclusive, lateral. A gente cai um pouquinho, só mais um pouquinho, para finalizar o ciclo, tá? Isso é só uma análise que eu estou fazendo aqui do movimento, tá, povo? E o que que a gente tem aqui? 2021, eu falava para vocês que a gente estava muito provavelmente fazendo este mesmo movimento de 2021, tá? Que é incrivelmente parecido com o que a gente está vivendo hoje. É que eu vou buscar aqui um movimento, copiar tudo, tá? Copiar tudo. Vou copiar o mesmo movimento para a gente transferir para cá, para a gente dar uma analisada. Só para colocar nossa mente para pensar, tá, povo? Aqui a análise é só para colocar a mente para pensar, tá? Aí vocês vejam e tirem as suas conclusões aí que vocês quiserem. Mas aqui o que eu trago para vocês é um negócio para pensar. E olha só o movimento que a gente está fazendo hoje. Olha só isso. Se eu diminuir um pouco aqui, diminuir não, né? Só para deixar um pouquinho mais parecido. Aqui. Olha só o movimento que a gente está fazendo hoje. Hoje. E olha o movimento em azul aqui de 2021. Se isso aqui não é parecido, eu não sei então, tá? Eu realmente não sei. Realmente não sei. Vejam o movimento que a gente está vivenciando hoje. Olha só isso aqui, tá? E aí, vejam em azul 2021. Isso aqui é bear market, tá? Isso aqui, essa queda aqui, é bear market, tá? Queda de 70% no ativo. 2021 em azul. E aqui em fundo a gente tem o gráfico que a gente está vivendo hoje, tá? Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Se isso não é
o mesmo movimento ou muito parecido, eu não sei o que que é, tá? Pô,